Iremos falar sobre o IDH do Brasil. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano e vamos mostrar nesse jornal outros indicadores disso. Como, por exemplo, o saneamento básico, A saúde e a falta de médicos, a falta de água, a educação a esperança de vida e o PIB per capita. Registrado anualmente, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um instrumento utilizado pelos países para mensurar o grau de desenvolvimento na economia e na qualidade de vida da população. O IDH varia de 0 a 1, quanto mais se aproxima de 1, maior é o IDH de um país. Os 3 pilares que constituem o IDH, saúde, educação e renda, são mensurados da seguinte forma: expectativa de vida, educação e renda. Também chamada de esperança de vida, a expectativa de vida é um índice que representa quantos anos se espera que um indivíduo possa viver quando nasce. Fatores como a qualidade de vida da população, qualidade de serviços públicos, criminalidade, entre outros, podem influenciar no resultado desse fator. Este gráfico mostra o avanço da expectativa de vida no Brasil da década de 80 até o ano de 2013. Em 33 anos, saltou de 62,7 anos para 73,9 anos. Isso é um grande avanço em um curto espaço de tempo, porém atualmente a taxa é ainda maior. Segundo uma pesquisa publicada pelo IBGE em 2014, o brasileiro vive em média 74,9 anos, aumento de pouco mais de 1% em 12 meses. Os mapas sugerem, através das cores mais claras, valores menores e, através das cores mais escuras, os maiores índices de desenvolvimento humano segundo a longevidade. O acesso ao conhecimento é medido pela média de anos de educação de adultos e a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar. No Brasil, segundo a ONU, pessoas com 25 anos ou mais estudaram em média 7,2 anos. Além disso, o censo 2010 do IBGE aponta que quase metade da população brasileira com 25 anos ou mais não tem sequer ensino fundamental completo. 14,65% concluíram o ensino fundamental, mas não o ensino médio. 24,56% representam aqueles que têm o médio completo e superior incompleto. Os 11,27% restante são os indivíduos detentores de ensino superior completo. Para as crianças que estão entrando na escola agora, o Brasil tem a expectativa de que permaneçam estudando por 15,2 anos. Os mapas mostram o índice de desenvolvimento humano no quesito da educação. As cores mais claras mostram os índices mais baixos, enquanto as cores mais fortes mostram os índices mais altos. O padrão de vida é calculado pelo domínio sobre recursos para garantir um padrão de vida com acesso a necessidades básicas, como água, alimento e moradia. A renda per capita mensal dos brasileiros teve um ganho de $5.121 em 33 anos, como mostra o gráfico. As áreas mais claras sugerem que o desenvolvimento muito baixo e vão escurecendo até atingir um desenvolvimento muito alto. Atualmente, o Brasil ocupa o 79º lugar no ranking de 187 países. Com a pontuação de 0,744, é considerado um país de alto desenvolvimento, levando em conta que o IDH inicial do Brasil na década de 80 foi 0,545. Ainda assim, existem muitas regiões no país com desenvolvimento muito inferior à média. Por exemplo, o estado do Maranhão. Para se ter uma ideia, o índice de desenvolvimento humano segundo a renda, o Maranhão fica em último lugar com um índice de 0,612. Das 100 cidades com pior IDH do Brasil, 20 são do Maranhão. Das 100 cidades com melhor IDH, nenhuma é maranhense. Portanto, faz-se necessária a realização de políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais no território brasileiro, como alternativa para aproximar os piores índices, localizados na região Norte e Nordeste, com os melhores índices, localizados nos estados do Centro-Sul. O Brasil tem mesmo falta de médico, como dizem? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, para cada 1.000 habitantes existe 1,8 médicos. E o problema não está na falta de profissionais, sim na má distribuição deles pelo país. Agora vamos direto de Manaus, na tribo Capajó com Latica.
Não é raro chegar em um posto de saúde e se deparar com avisos de que não há médicos. Em alguns lugares do Brasil, isso é até frequente e os moradores sofrem tendo que se deslocar para lugares distantes de suas residências para poder fazer uma consulta ou realizar exames. Sábado Girardi, coordenador da Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que ainda formamos poucos profissionais para o tamanho das nossas carências e diz que diferentes pesquisas mostram isso. Segundo ele, somente na medicina surgem mais empregos que profissionais. Em sua opinião, não é uma política isolada de saúde que vai resolver, já que se trata de um grande desafio. O Conselho Federal de Medicina discorda. Para a entidade, a carreira precisa ser reformulada, garantindo estímulos para que o médico vá para regiões carentes. A média brasileira é de 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, índice abaixo de outros países da América Latina, como a Argentina, 3,2 e o México, 2. Para alcançar o índice da Inglaterra, 2,7, o Brasil precisaria ter hoje mais 168.400 médicos. Mas vale lembrar que esse número é uma média nacional e os índices variam muito de cidade para cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, dos 360 mil médicos em atividade no Brasil, em 2012, 206 mil trabalhavam na região Sudeste. Por qualquer dos referenciais que se olhe, médico registrado, contratado, cadastrado ou ocupado, as comparações são semelhantes. Os brasileiros que moram na região Sul e Sudeste contam em média com 2 vezes mais médicos que os habitantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo-se o Distrito Federal. Fomos até a Unidade Básica de Saúde Reunidas 2 da região de Sapopemba, na cidade de São Paulo, e conversamos com a enfermeira Lourdes Cândida, que está há 26 anos na área da saúde, sempre na rede pública. Questionada sobre a falta de médicos no Brasil, a enfermeira concorda que existe uma crise na quantidade de médicos no país, principalmente na rede pública de saúde. Ela concorda que a má distribuição é uma realidade e atribui isso à falta de acesso ao ensino superior. As universidades diminuíram a quantidade de estudantes de medicina e, com isso, diminuem a quantidade de médicos formados. Mesmo assim, a UBS não sofre com falta de médicos. São 7 médicos clínicos gerais que formam 7 equipes. Estas equipes são responsáveis pelo atendimento aos pacientes, em sua maioria idosos, em função do posto de saúde ser localizado em um bairro antigo, segundo ela. Dentre os médicos, 5 são estrangeiros. Isso é um reflexo do programa Mais Médicos do governo federal brasileiro, que traz médicos de outros países para suprir a grande demanda da população que necessita de atendimento. A enfermeira Lourdes se diz a favor do programa, já que na região em que ela opera, o programa só traz benefícios. Quanto às condições de trabalho, ela se diz satisfeita. Sempre trabalhei e sempre gostei de trabalhar no SUS. As críticas só são atribuídas às unidades de pronto atendimento, pois em determinados casos são prejudicadas com a grande demanda de público e a falta de médicos. Na UBS Reunidas 2, segundo ela, a quantidade de médicos para a região é suficiente. Juntamente com os agentes de saúde, eles atendem 25 mil pessoas da região sem gerar grandes perturbações, com filas de espera para exames, consultas periódicas, etc. No geral, os pacientes esperam de 30 dias para consultas e a 60 dias para exames específicos. Porém, ressalta que o Brasil é feito de extremos, às vezes muito próximos. Atravessou a rua, a realidade é outra, diz ela. Por fim, ela acredita que o atendimento básico oferecido à população regional é de boa qualidade, efeito do bom desempenho e eficiência de todo o trabalho em equipe exercido pelos funcionários, e acrescenta: o SUS oferece todo o suporte aos pacientes, porém não faz milagre. Para que o atendimento seja de qualidade, é necessário que os pacientes façam sua parte e se preocupem mais com a saúde, procurando atendimento rotineiro nas UBSs. A presidente Dilma Rousseff declarou que em São Paulo, 309 municípios, quase a metade dos 645 do estado, aderiram ao programa Mais Médicos e pediram mais de 2.000 profissionais. Segundo ela, esses números mostram que a falta de médicos é nacional e que afeta mesmo o estado mais rico do país. E, enquanto isso, as pessoas se viram como podem para lidar com a situação que afeta cada vez mais diversos lugares do Brasil.
E agora vamos à previsão do tempo com ela, a maravilhosa Creuza Mello. Boa tarde. Eu vim apresentar aqui o mapa previsão do tempo. Como vocês podem ver, no sul está se formando um deserto, essa região laranja aqui tudo aqui, ó, pega um pouco do noroeste. No nordeste sempre foi um deserto, porque lá na bosta. Mentira, não pode falar isso. Você vai na região noroeste aqui está tendo alagamento, aqui é os boi. Eles podem morrer afogados, e as árvores também. E no nordeste, no norte aqui do país, vai ter sol com pancadas de chuva à tarde. E eu vou falar um pouco aqui sobre esse deserto que está se formando no sul. Bom, o Brasil ele tem cerca de 12% de toda a água do planeta, toda a água doce do planeta. Ainda assim, muitos brasileiros eles sofrem com a escassez de água, né? E agora, com essa estiagem aqui, com o deserto e tudo, vocês podem ver, temos em termos mundiais, a quantidade de água doce presente é suficiente para atender 6,7% da população. Só que não é atendido. E o mínimo anual que cada habitante do mundo precisa para sobreviver. É isso. Agora eu vou passar para o nosso atendente, Rogerinho. Nem todos os brasileiros possuem saneamento básico. E com isso, muitas doenças podem ser agravadas. Mas a saúde, todos têm o direito, todos os brasileiros, de acordo com a Constituição Federal de 88. Mas será mesmo que é verdade isso? Será que todos têm acesso à saúde? Vamos ver agora com o Rogerinho. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saneamento são os fatores que exercem ou podem exercer efeitos nocivos à saúde de um ser vivo. É um conjunto de medidas para que a vida e o bem-estar das pessoas estejam de acordo com o básico para se viver. Setores como turismo, preservação, cidadania, educação e saúde necessitam diretamente de um saneamento básico para que possam conseguir, a partir deste, uma base para que busquem seus principais objetivos. Em 2007, foi sancionada uma lei que estabelece diretrizes e obrigações especificamente dos municípios com o dever de dar a todas as pessoas o saneamento básico, que abrange coleta e tratamento de esgoto e também rede e perdas de água. Mas isso não está funcionando, pois atualmente o país tem apenas 46% dos domicílios brasileiros com coleta de esgoto. A falta de saneamento acarreta em sérias doenças e é necessário que todos tenham acesso à saúde. A saúde é um direito de todos os brasileiros, garantido pela Constituição Federal de 1988. Todo cidadão tem acesso ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo do SUS é o de buscar e proporcionar a equalização dos serviços de saúde, proporcionando acesso igual a todos os indivíduos, grupos e classes sociais. A desigualdade no acesso à saúde se deve ao fato de que a população pobre apresenta o acesso restrito a recursos que podem evitar os fatores de risco, além de menor acesso à informação. O serviço privado de saúde gera na sociedade uma segmentação, reproduzindo a desigualdade no interior do sistema de saúde e, assim, alterando o alcance do objetivo de equidade proposto pelo SUS. O Brasil foi o país que melhor utilizou o crescimento econômico alcançado de 2006 a 2011 para elevar o padrão de vida e o bem-estar da população. Com um crescimento de 5,1%, os ganhos... Quem escreveu isso na redação? Mano... Os ganhos sociais obtidos foram equivalentes aos de um país que tivesse registrado expansão anual de 13% da economia. Agora vamos com a nossa repórter, a Fernanda Risadinha. E é isso, não era Fernanda o nome, né? Era a Mona Risadinha. É aquela ali, ó. Sou eu. A esperança de vida dos brasileiros aumentou, segundo o IBGE. Vários foram os fatores que propiciaram esse crescimento, dentre muitos, o crescimento econômico do país, acesso à água tratada e esgoto, aumento do consumo, entre outros. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 72,7 anos, de acordo com cada estado. A seguir, a expectativa de vida da população dos estados brasileiros.
Estados do Centro-Sul do Brasil: Rio Grande do Sul, 75 anos; Paraná, 74,1 anos; São Paulo, 74,2 anos; Estados do Norte do Brasil: Acre, 71,4 anos; Amazonas, 71,6 anos; Roraima, 69,9 anos. Esses dados refletem a desigualdade existente entre as áreas mais desenvolvidas econômica e industrialmente e as menos desenvolvidas. Por isso, estados do Centro-Sul desenvolvidos apresentam um número mais elevado que estados da região Norte e Nordeste menos desenvolvidos. Comparando desde 1980, o aumento na expectativa de vida do brasileiro ao nascer foi de 12,4 anos, tendo passado de 62,5 para 74,9. Esse aumento foi maior para mulheres, que, nesses 33 anos, viram sua esperança de vida ao nascer aumentar de 65,7 para 78,6, um aumento de 12,9 anos. No caso dos homens, a variação foi de 59,6 para 71,3 ou 11 anos,7 a mais. Analisando apenas os dados de 2012, o estado com maior expectativa de vida é Santa Catarina, 78,1 anos, equivalente à República Tcheca. As unidades da federação em pior situação são o Maranhão, 69,7 anos, com expectativa semelhante à do Iraque e Cazaquistão. As taxas de expectativa de vida são altamente impactadas pelos números de mortalidade infantil até 1 ano de idade e na infância até 5 anos de idade. A taxa de mortalidade infantil de 2013 foi de 15 para cada 1.000 nascidos vivos. Em 1980, essa proporção chegava a 70 por 1.000. No caso da mortalidade na infância, até 5 anos, ficou em 17,4 por 1.000. Eram de 84 por 1.000 em 1980. Outra boa notícia registrada na publicação foi que a mortalidade dos jovens de 15 a 24 anos, os mais afetados pela violência, também caiu nesses 33 anos analisados, mas isso se deveu quase exclusivamente às mulheres. Em 1980, de cada 1.000 jovens, mulheres de 15 anos, aproximadamente 12 não completavam os 25 anos de idade. Em 2013, essa taxa entre mulheres caiu para apenas 5 entre 1.000. Já no caso dos jovens do sexo masculino, as taxas ficaram praticamente estabilizadas. Em 1980, de cada 1.000 jovens homens de 15 anos de idade, 23 morriam antes de completar 25 anos de idade. Em 2013, essa proporção foi de 22 por 1.000. PIB e PIB per capita. Na matéria a seguir com o Morcegão, vamos te mostrar as importâncias e as funções desses indicadores. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz num período na agropecuária, indústria e serviço. O PIB tem como objetivo medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Há 3 maneiras de se calcular o PIB. O primeiro método é somando tudo que é produzido, o resultado da indústria, da agropecuária e o resultado dos serviços. O segundo método é somando o consumo das famílias, consumo do governo e investimento em exportações que o governo fez. O terceiro e o último método é somando todas as remunerações, ou seja, salários, juros, aluguéis e lucros distribuídos. O resultado desses 3 métodos tem que ser iguais. Os dados para calcular o PIB vêm do resultado das pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro indicador que é muito importante para saber a riqueza de um país é o PIB per capita, que é a divisão do Produto Interno Bruto, número de pessoas que vivem na região que está sendo estudada. Quanto maior o PIB per capita, maior a qualidade de vida e o acesso a serviços. O PIB per capita não é um dado definitivo, mas um país com o PIB per capita tende a ter o maior índice de desenvolvimento humano. Isso acontece porque a estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e pelo PIB per capita. A taxa de analfabetismo diminuiu. Em 2012, a taxa era de 8,7% e caiu para 5,2% em 2014.
Entrevistamos Luzimar, professora de uma escola da rede pública. Quando perguntada sobre o ensino público, ela diz: o ensino é bom, as condições que não são boas. E completa falando que o maior problema não é esse, e sim a indisciplina. Diz também que alunos indisciplinados atrapalham no andamento da aula, tornando difícil para aqueles que querem realmente estudar. Ela conta casos como esses que vemos quase todos os dias, de briga entre alunos, desrespeito dos pais e alunos pelos professores e etc. Vemos também dois problemas: a frequência dos alunos e o analfabetismo. O número de jovens entre 15 a 17 anos que estão na escola subiu para 84,3% em 2012. Mas não significa que os alunos estão interessados. A entrevistada diz que na escola em que trabalha, de uma sala com 40 alunos, cerca de apenas 15 estão interessados. Ela conta também que muitos jovens acabam não terminando a escola por terem que trabalhar muito cedo para ajudar os pais. Já com o analfabetismo, os números não são tão bons. Cerca de 14 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. Muitos deles moram no interior, onde o acesso ao ensino é muito baixo. Com isso, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de países com mais adultos analfabetos. Esse foi o Titia News de hoje. Tenham todos uma boa tarde. E a próxima atração será rolê na praça. Cuidado, hein? Se for dirigir, não beba. Boa tarde. Enquanto isso, na nossa redação... Mortão. Dá, Daniel! Como vocês podem ver, na região sul do país, então aqui na região nordeste. Vou apresentar para vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. E aí, manos da quebrada? Não, você tá de sacanagem. É você que quer. Sim, cara. Nós não podemos... Como os dizem? Na matéria a seguir, nós vamos te mostrar a taxa... Que foi? Não tá gravando. Agora tá. Ah, tá gravando sim. Ô, gente. Cheio de 14. A falta de água. Eu esqueci.